Alô, meus amigos, boa noite. Estamos aqui na nossa tradicional live das segundas-feiras, às 20 horas, trazendo para vocês novos conteúdos relevantes ligados aí ao nosso agronegócio, especialmente hoje a pecuária de corte, mas também serve para a pecuária de leite tranquilamente, porque nós vamos falar de lotação, nós vamos falar de número de animais por hectare, especialmente numa época que nós estamos vivendo hoje, de adubos muito caros, de insumos quase proibitivos. Como então conseguir uma lotação, vamos dizer aí, de 4 bois por hectare sem uso do adubo? Esse vai ser o nosso tema de hoje e vocês que chegaram aí agora, por favor, compartilhem aí com seus amigos, dê o joinha para que vocês possam receber todas as nossas notificações. E para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Alves, engenheiro agrônomo e sou consultor técnico da Rações Futura. Estamos aqui hoje então para poder iniciar nesse tema. Vem conosco aí, vamos começar então. Agora, quando eu falo intensificação, eu estou falando de colocar mais animais por hectare, eu estou falando em produzir mais arrobas por hectare ano, eu estou falando em produzir mais animal na mesma área. Essa maneira da gente se expressar aí de intensificação, isso é moda, pessoal? Isso será que vai ser o nosso caminho? Isso tem volta, não tem? O que justifica, na verdade, a gente falar que estamos indo para uma intensificação e essa intensificação tudo indica que não vai ter volta? Eu digo que o que justifica isso são resultados. Resultados econômicos e financeiros como em qualquer outro negócio. E aí esse gráfico mostrado aí pela Antenagro no ano passado, no fechamento do lucro operacional por hectare, usando-se tecnologias de mais ou menos arroba por hectare ano, pode mostrar essas colunas aí escuras, representam o valor em reais do lucro operacional por hectare ano dos produtores medidos. A produtividade média do Brasil está em torno aí de 4,7 arrobas por hectare ano, que seria mais ou menos essa segunda coluna da esquerda para a direita que vocês estão vendo aí. Ou seja, eles tiveram em torno de R$400 de lucro operacional por hectare no ano passado. Mas vejam que à medida que a curva vai andando para a sua direita, significa produtores que têm maiores produtividades. Ou seja, produtores aí que estão num nível de 6 a 12 arrobas por hectare ano tiveram lucro aí entre R$800 e R$840. E se você for lá para a ponta do gráfico, em que produtores que estiveram entre 26 e 38 arrobas por hectare, eles chegaram a ter R$3.000 de lucro operacional por hectare ano. Isso sim é uma maneira da gente poder comparar o nosso negócio, o negócio pecuário, com outros ramos, outros segmentos do agronegócio brasileiro. É isso que vai dizer se essa pessoa vai vender a fazenda, se ela vai arrendar esta área para uma produção de eucalipto, de soja, de cana, laranja e etc., ou se ele vai vender o seu negócio. Eu preciso comparar o meu resultado por hectare na pecuária com os outros negócios que podem competir comigo no agronegócio. Então nós podemos entender que produtividade na pecuária de corte, representada por número de arrobas por hectare ano, tem uma relação direta com lucro. Ou seja, aumentei a minha produtividade, eu aumentei o meu lucro. Isso aí já pode servir para nós hoje como uma primeira grande mensagem para que a gente possa canalizar um pouco do nosso foco para onde eu tenho que caminhar, para onde que eu tenho que enxergar dentro da minha pecuária de corte. E se nós estamos falando então de pastagem, nós estamos falando de lotação, estamos falando que isso tudo tem relação com o nosso ganho dentro do segmento, nós podemos entender que o primeiro passo para que a gente possa fazer a intensificação é eu saber produzir a forragem, é eu saber produzir o pasto. E a maioria dos produtores já tem este pasto. Melhor ou pior em determinadas condições, mas a maioria já tem. Alguns querem formar, alguns estão ampliando área, alguns estão comprando fazenda,
alguns querem mudar a sua variedade. Vários motivos fazem com que um pecuarista forme novamente a pastagem. Mas o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês aqui é, se eu tenho pasto, eu preciso fazer uma reforma dele, ou formar ele novamente, ou eu posso apenas recuperar aquele pasto já existente? Para isso, eu preciso estabelecer o principal critério de avaliação. Eu preciso saber se esse pasto existente, mesmo ele em condições muito degradadas, se ele tem plantas, se ele tem o número de plantas daquela forragem que me interessa ficar suficiente para que eu possa recuperar aquele solo e as plantas e não ter necessidade de formar novamente. Quando eu falo formar novamente, pessoal, eu estou falando que teríamos que entrar aí com os preparos convencionais de solo, aplicação dos insumos corretivos a grandes profundidades, preparo de solo, nivelamento, destorroamento, até a condição apta de poder sementear, de poder fazer a aplicação da semente nesse solo, esperar ela germinar, brotar e crescer. Isto é formação. E a reforma é aquele pasto existente que eu não vou precisar fazer este sistema tradicional de movimentação de solo, tampouco vou precisar julgar novas sementes. Eu vou recuperar aquilo que está existente. Mas como eu decido isso? Principalmente o estande de plantas. Então aqui algumas imagens que vão ajudar vocês a interpretarem melhor essa questão. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo. Vejam que eu tenho poucas plantas da minha forragem original, que seria aí uma braquiária. Está na época da seca, mas a gente consegue aí enxergar esses ramos um pouco mais secos, mostrando que esta é a forragem original dessa pastagem. Mas vejam que já começa a aparecer espaços vazios em que mostra o solo desnudo. Eu começo a ver algumas ervas daninhas de folhas redondas, umas dicotiledôneas que estão com folhas um pouquinho mais verdes, que estão mostrando que tem espaço e que ela está com mais poder do que a forragem. Num estado desses, eu digo que é formação, ou seja, eu vou entrar com um sistema convencional de preparo de solo e de aplicação de novas sementes. Uma outra imagem em situação ainda mais grave, eu tenho muito mais área descoberta, em que a planta não aguentou o sistema de manejo, a nutrição do solo, ou os descansos, seja lá que os motivos forem, essa planta de forragem não aguentou, tampouco as ervas daninhas aguentaram. Aí realmente entra para um sistema quase que desertificação, num sistema que eu vou ter erosão e que vou perder ainda mais a qualidade da fertilidade desse solo. Então estes dois casos que eu mostrei nessas imagens, nós estamos dizendo que seria reforma tradicional. Mas numa situação, por exemplo, igual essa que vocês estão vendo, continuo vendo um pasto cansado, continuo vendo um pasto degradado, um pasto sem capacidade de produção, mas ele está ainda dizendo para nós o seguinte: eu ainda estou aí. Vejam que a área está coberta. Alguns pontos mais avermelhados que vocês estão vendo na imagem aí seriam cupins, que também é um sinal que o solo está cansado, que o solo já está ácido, mas o pasto aí está. Então eu tenho condições numa situação dessa de aplicar um descanso, aplicar uns corretivos, aplicar uns parcelamentos que eu consigo sim recuperar esse pasto. Vejam aí uma nova situação, que também tem a forragem, veja que o solo está coberto, mas está muito infestado por plantas daninhas. Essas plantas serão mais agressivas à medida que o tempo for passando, elas vão acabando dominando um pouco mais o ambiente, mas eu posso fazer um controle destas ervas com o uso de herbicidas, por exemplo, que seriam práticas operacionais muito mais fáceis de poder dominar, e eu poderia também recuperar esse pasto sem a necessidade de ter que fazer uma intervenção mais acentuada no sistema convencional. Vejam aí, por exemplo, foto tirada no mesmo ponto, em que na imagem da esquerda eu estou vendo um pasto infestado e que já estava naquela situação muito parecida com a da anterior, né? A imagem está te contando, olha, se você não cuidar de mim, amanhã eu vou embora. Isso é o pasto contando para o produtor. Mas com o uso aí de recursos para a capina química, com recursos de descanso, vejam que a imagem da direita é a mesma área, foto tirada no mesmo ponto,
mas mostrou que a pastagem foi recuperada sem necessidade de maiores gastos com relação à formação. Olha aí uma imagem muito típica disso. Mesmo terreno, mesmo solo, e o que divide uma área da outra é uma cerca. Ou seja, de um lado da esquerda eu resolvi adotar as práticas conservacionistas e de preservação do capim com um bom manejo, e na direita eu mantive o sistema convencional tradicional. Então mostra que as diferenças estão muito na atuação do homem, na atuação do pecuarista, para ele ter aquilo que seria mais conveniente quando nós estamos falando de resultados econômicos. E avançando ainda na questão da produção da forragem, nós podemos então agora pensar como produzir de forma mais intensiva, pensando com um espírito mais agrícola, como eu poderia produzir bem esta minha forragem. A primeira questão, pessoal, que nós temos que pensar é sobre a espécie forrageira. Se eu estou formando esta área, eu tenho o poder de escolher qual seria a minha variedade, ou a minha cultivar, ou a espécie de planta de capim que eu quero introduzir. E por que não pensar agora já na inter-relação com o animal? Por que não uma forragem que tenha uma boa palatabilidade? Ou seja, que o animal quer comer, que o animal tem prazer em comer, que o animal busca pelo gosto, pela atração, atratividade que ele tem por aquele capim. Esse é um grande ponto. Nós hoje temos poder de escolha de várias forragens que têm características de maior ou menor palatabilidade. Nós temos que pensar fortemente também na questão de adaptação ao ambiente. Quando a gente fala ao ambiente, nós estamos falando das características edafoclimáticas, que envolve tanto o conhecimento de solo, se são solos mais argilosos, mais arenosos, siltosos. Eu tenho também que colocar conhecimento de clima nisso daí, regime de chuvas, concentração, época que chove, quantos meses que eu tenho de seca. Isso tudo faz diferença ao escolher uma forragem. Eu também preciso saber qual categoria animal que eu vou colocar nessa forragem. Eu vou trabalhar, é uma forragem que eu vou iniciar com animais recém-desmamados, por exemplo. Animais recém-desmamados são animais ainda de porte menor. Se eu for trabalhar com pânicos, por exemplo, num sistema em que eu deixo reservar mais tempo e que o porte do capim fica mais alto, isso já não é tão indicado para um animal de porte pequeno. Talvez eu trabalhar com cultivares ou variedades de portes menores, como as braquiárias. E à medida que estes animais vão adquirindo portes maiores, eu poderia então oferecer novas situações de pastagem. Então isso tudo vocês vão conversar, obviamente, com seu técnico, vocês vão discutir para que possam então escolher no primeiro ponto de produção de forragem aquela que for mais conveniente para o seu ambiente e também para o seu manejo e a categoria dos animais que vão ser colocados lá. Se formos pensar aí a nível de Brasil, pessoal, nós estamos falando que 80% das pastagens do Brasil são braquiárias. E as braquiárias, elas são divididas aí em várias espécies. A principal delas, a metade de todas as braquiárias existentes no Brasil são da espécie brisanta. A braquiária é o nome do gênero e a brisanta é o nome da espécie. E dentro das braquiárias brisantas ainda tem várias cultivares, que é o que nós escutamos muito falar aí, por exemplo, o marandu, MGs 4 e 5, a charaés piatã como uma das não tão difundidas, mas que também muito boas braquiárias, e depois as outras mais tradicionais, que não são tão conhecidas como as suas cultivares, mas são conhecidas pela sua espécie, como as decumbens, as cusisienses, o midícola, e dentre essas podemos dizer que compõem quase que a totalidade das braquiárias existentes nas pastagens brasileiras. Então, braquiárias é uma forragem que teve uma grande adaptabilidade no Brasil. Ela conseguiu se adaptar em diversas condições, especialmente nessas áreas nossas de cerrado, que detêm uma boa parte aí do centro-oeste, do próprio sudeste. São áreas muito grandes, cobertas com braquiárias, porque mostrou grandes resistências às nossas condições de falta de chuva e também algumas pragas e doenças. E nós temos também outros gêneros, como dos pânicos, que também vieram ocupando espaços muito importantes dentro da pecuária do Brasil, que é a chamada espécie de pânico máximo, mas nós conhecemos os nomes, na verdade, são pelas cultivares. O tradicional e antigo colonhão,
Esses capins em geral, pessoal, eles dão mais nas terras de maior fertilidade, quando a gente pensa em condições naturais, são capins mais exigentes, capins que dão portes maiores, são de ótima palatabilidade. Temos aí o Tanzânia, Mombaça, Tubiatã, Maasai e por aí afora. Então esses também são capins muito importantes, capins de muito boa palatabilidade, de muito boa produção, um pouco mais precoces em termos de entrada de pastejo do que as braquiárias, mas são capins também que, se deixar passar do ponto, eles dão talos mais difíceis do animal consumir quando comparado às braquiárias, quando eu deixo também passar do ponto. Então são características diferentes, não que um seja melhor do que outro, mas eles são melhores em determinadas condições de manejo do que outros. Mas dois gêneros muito importantes dentro da pecuária brasileira e que são aí os mais difundidos de todos eles quando se vai falar de formação de pastagens. E ainda falando sobre produção de forragem, o segundo ponto seria conhecer o solo. Afinal de contas, a boca da planta ela está no solo, é dali que ela vai retirar todas as suas condições para produzir todas as suas condições de capacidade de alimentar o animal, tanto em produção quanto em qualidade. Então, muito importante nós conhecermos o solo e para isso nós temos que fazer amostragens e mandar fazer análise para que a gente possa conhecer, primeiro, a acidez ou o pH desse solo. Isso tem uma interferência muito grande na capacidade da planta de absorver determinados nutrientes e do solo disponibilizar determinados nutrientes quando ele está ácido e quando ele está corrigido. Então, esta análise é muito importante, primeiro para conhecer o ponto hidrogeniônico desse solo, que seria o pH. Nós vamos trabalhar, embora a braquiária, por exemplo, seja mais resistente a solos ácidos, se nós corrigirmos e dermos melhor condição, ela vai responder. Então ela é muito responsiva nesse sentido. Já os pânicos já precisa desde o início trabalhar em condições de pH e de fertilidade mais altos ou melhores. A fertilidade nós vamos ver especialmente o nível de fósforo, que seria um dos principais macroelementos que a planta requer. E o fósforo, especialmente nas regiões que tem um pouco de argila, e algumas regiões desse cerrado nosso tem muita argila, o fósforo tem capacidade de ficar retido no colóide de argila e não ficar disponível para as raízes puxarem. Então eu preciso trabalhar a correção do fósforo para colocar ele em condições, em níveis mínimos, de tal forma que eu possa alimentar um pouco o solo da necessidade que ele tem de segurar o fósforo e também de alimentar a planta com aquilo que o solo não vai segurar. E isso tem muita relação, que a análise vai nos dizer também, com a textura. A textura vai dizer isso. Solos mais arenosos, mais argilosos e quais são esses níveis para poder eu definir então qual seria o nível básico de aplicação desses insumos visando uma correção. Se nós olharmos o perfil de solo, quando a gente tem um solo bem corrigido no seu perfil, a gente começa a ver comportamentos do capim de forma diferente. Eu vou ter capim verde mais tempo no ano, é isso mesmo. Porque eu vou ter mais capacidade das raízes descerem e das raízes buscarem uma área maior de absorção de nutrientes. Então, estes itens ligados à correção, tanto de pH quanto de fósforo, vão nos dar capacidade de ter essas plantas com crescimento de raízes melhores. E esse primeiro item aí de insumo básico, nós podemos dizer que é o calcário. Se nós tivermos que optar por algum insumo, eu vou optar primeiramente pelo calcário, se é que há necessidade de aplicar. Alguns solos não, mas a grande parte dos solos nosso brasileiro ocupados pela pecuária, eles vão sim requerer um pouco de calcário. E aí então eu vou elevar esse pH e eu vou também fazer com esta correção, com essa aplicação do calcário, o que a gente chama de neutralização do alumínio. O alumínio no solo, ele é tóxico para a planta. E ele, nos solos de cerrado, eles se mostram em altos níveis. Então isso é prejudicial à planta e o calcário vai neutralizar, ele vai combinar com esse alumínio, deixando os nutrientes mais à disposição para a planta. E calcário podemos dizer que contém também dois macroelementos que as plantas precisam, o cálcio e o magnésio.
Então eu estou visando a correção de solo, mas estou levando aí de carona também o cálcio e o magnésio. O segundo insumo, e não necessariamente será preciso, a análise que vai dizer, é a aplicação do gesso agrícola, um insumo hoje usado em grande escala que décadas atrás era considerado um lixo em algumas indústrias de fertilizantes. O gesso tem uma característica de naturalmente ser móvel no solo, então você pode aplicar ele a lanço na superfície do solo e ele tem a capacidade, mesmo que nós não usemos grades, ele tem a capacidade de penetrar no solo e levar o cálcio e o enxofre, que é outro macroelemento, a grandes profundidades. O que vai fazer então com que as raízes também vão atrás desses nutrientes, fazendo com que a planta consiga buscar umidade mais funda, fazendo com que esse pasto produza mais durante mais tempo do ano. É um pasto que vai demorar mais tempo a ficar seco quando a gente faz aplicações de gesso. E o outro macroelemento que eu comentei com vocês que nós não podemos deixar de fora é o fósforo, para tentar corrigir um pouco ou liberar um pouco daquilo que vai ficar preso no colóide de argila do solo. Então, quando eu falo de insumos básicos, eu não estou falando de adubações de cobertura, de pesadas, não. Eu estou falando aqui de insumos como se fossem corretivos de algumas partes básicas para disponibilizar nutrientes para a planta. Então tenho que pensar nestes aí como básico. E o segundo passo para intensificação dos pastos ou da produção seria o manejo dessa forragem. E para que eu possa falar um pouco de manejo, eu preciso falar um pouquinho sobre o ciclo fisiológico das forragens de clima tropical, que é o que acontece na grande parte do Brasil. Assim que começam as chuvas, eu tenho a brotação e no caso da formação eu tenho a germinação da semente e o início das brotações daquela planta, que vai estar uma planta pequena, mas essa planta pequena deste jeito, ela tem um valor nutricional muito alto. O maior valor nutricional dessas plantas estão quando ela está iniciando a sua brotação. É praticamente só folha, uma concentração muito alta de nutrientes, que é esta curva que vocês estão vendo aí da esquerda para a direita, a mais alta. Ela representa o valor nutritivo. Mas acontece que o valor nutritivo ele é inversamente proporcional à disponibilidade de matéria seca ou de material verde para os animais. Então esta curva de baixo, que começa pequena aí na sua esquerda, é a curva da produção desta forragem. Ou seja, quando ela está pequenininha, eu tenho muito baixa disponibilidade de massa para o animal consumir, mas tem uma alta concentração de nutrientes, que acaba não resolvendo o nosso problema, porque tem muita concentração de nutrientes, mas o animal não tem o que comer, porque a produção é muito baixa, não vira. À medida que o tempo vai passando, a planta está no seu estágio vegetativo, ou seja, ela está num processo de crescimento. Ela vem crescendo e ela chega num ponto aí que nós consideramos uma passagem entre o estágio vegetativo para o estágio reprodutivo. É quando essa planta vai começar a formar as suas sementes, né, e vai emitir essas sementes, ou a sua floração e futuramente as sementes para fora, que é quando a planta está madura. Esse estágio é o estágio reprodutivo e é o máximo de produção dessas forragens de clima tropical. Após isso, essa planta começa a senescer e morre, entre aspas, porque ela continua tendo vida ali na raiz, para reiniciar esse ciclo quando retomar as chuvas do verão seguinte. E quando a gente fala dessa produção muito alta, no momento em que ela está ali no estágio reprodutivo, nós estamos vendo que a curva do valor nutricional está já muito baixo. Então eu tenho massa, mas eu não tenho nutriente. Então, se eu pensar nos dois extremos dessa planta, nenhum deles atenderia às nossas demandas. Eu preciso pensar num ponto ótimo. E esse ponto ótimo é tanto em valor nutricional quanto em valor de produção de massa, que seria esse ponto aí no meio, que é considerado como período ótimo de pastejo. Mas para que eu consiga estar com os animais pastejando na grande parte do tempo, ou no máximo de tempo possível, exatamente neste ponto, eu preciso saber manejar essa pastagem. E para que isso possa acontecer, inevitavelmente, eu preciso trabalhar com pastejos rotacionados. O que seria pastejo rotacionado?
eu vou trabalhar com um lote de animais ocupando uma determinada área, uma determinada gleba por algum tempo, e depois eu vou mudar estes animais para uma nova gleba, um novo piquete, um novo pasto, e assim sucessivamente eu vou mudando estes animais de glebas até que ele chegue novamente na gleba original, e esse capim naquele momento já teve uma reserva suficiente para os animais poderem encontrar um pasto com muita folha, um pasto com valor nutritivo adequado e com uma produção de massa também que justifica uma lotação maior. Este é o princípio básico quando se fala em rotação de pastagens. E quando isso acontece, pessoal, nós temos que pensar que algo muito importante para a nutrição dos animais e para o pastejo é a relação folha-haste. Esta relação, quanto mais alta for, melhor. Ou seja, quanto mais folha o animal consumir, melhor é em termos de nutrientes, em termos de disponibilidade de nutriente, em termos de palatabilidade, em termos de absorção e digestibilidade. Se eu puder, eu darei só folha, mas obviamente que a folha não vem sem a haste. Mas este manejo vai fazer com que eu tenha mais folhas em relação a talo. E algo muito importante, pouco falado na pecuária, é o tamanho do bocado. Um animal que com poucas bocadas, com poucos revolvimentos da língua buscando aquela massa de folha, quanto mais ele faz isso, mais cheio vem, melhor é para o animal, porque ele também caminha muito menos e ele perde menos energia. É um animal que vai se saciar rapidamente em termos de volume e já vai partir para a sua ruminação em descanso na sombra. Logo na sequência ele já está indo buscar um novo bocado. Então, quando eu tenho o pastejo rotacionado, os tamanhos dos bocados são maiores. E isso é positivo para o nosso manejo, para os nossos ganhos. E normalmente, se eu lotei a área dentro de uma quantidade adequada, os animais vão rebaixar todas aquelas folhas e vão deixar os talos e um pouco de folha para ajudar na rebrota seguinte. Então os animais, quando entram nesse piquete que está reservado, eles encontram também uma altura uniforme das folhas. Eu não tenho aquelas torceiras mais altas, torceiras mais baixas, e que isso dá condição para o animal escolher ou selecionar. Ali ele não tem escolha, ele pega tudo de forma uniforme, da mesma qualidade, da mesma palatabilidade. E isso faz com que os capins consigam se recuperar mais fácil, porque está tudo vindo, a recuperação fisiológica do capim está muito boa dentro de um pastejo uniforme. Então isso, pessoal, vai nos dar a maior produção e isso é que nos vai dar o maior aumento de lotação, que é o que nós estamos em busca nesse assunto de hoje. Então, se nós falarmos aí de ocupação diária e de número de piquetes, o que nós teríamos então para que vocês possam ter uma ideia? Se eu estiver pensando aí nas braquiárias, o tempo médio de descanso das braquiárias quando eu coloco águas e secas, o tempo médio é 30 dias. Ah, Ricardo, pode ser 28 dias, pode ser 32? Pode. Ser exato, matemática não existe dentro da biologia, porque nós temos as interferências da temperatura, um ano que chove mais, um ano com mais insolação ou menos. Então, obviamente que isso pode variar, mas em média nós estamos falando aí das braquiárias, especialmente as brisantas, do intervalo médio aí de 30 dias. No verão pode ser menos, no inverno pode ser um pouco mais. Ou quando eu falo verão é chuvas, quando eu falo inverno é seca, porque nós temos aí essas diferenças em algumas regiões do país que eles entendem que inverno às vezes é até chuva. Então, se eu tiver, por exemplo, que seria o ideal, que é o sistema mais intensivo que nós podemos ter de ocupação de solo. Se eu tiver piquetes que eu ocupe apenas um dia em pastejo e os animais vão rodar a partir do segundo dia, eu precisaria ter 31 piquetes para que eu possa ter estes 30 dias de descanso. Então pastejou um dia aqui no piquete, no dia seguinte foi para o segundo, no outro dia foi para o terceiro e assim sucessivamente, de tal forma que depois que eu chegar no primeiro novamente, ele ficou com 30 dias de descanso em plena recuperação fisiológica. Beleza.
Ah, mas eu não quero fazer esse tanto de cerca, eu não vou fazer esse número de piquetes, por qualquer razão que seja, eu poderia fazer também um sistema que eu ocuparia 3 dias os animais em cada um dos piquetes. Para isso, para ter os 30 dias de descanso, eu deveria ter então 10 piquetes como um número adequado. E se eu for fazer uma ocupação de 6 dias em cada piquete, eu precisaria ter 6 piquetes no total. Então vejam que o número de piquetes tem uma relação direta com o número de dias de ocupação e com o número de dias de descanso. E se eu tiver num pânico com média de 24 dias de descanso, eu estou falando que se eu ocupar um dia um piquete, eu precisaria de 25 piquetes no total. Se eu ocupar 3 dias, eu precisaria de 9 piquetes. Se eu ocupar 6 dias um piquete, eu precisaria de 5 piquetes. Então existe uma correlação nisso e uma fórmula, se vocês quiserem fazer esse planejamento. Qual que é o número de piquetes que eu deveria ter dentro daquela minha manga? O número de piquetes, pessoal, é o número de dias de descanso que eu devo ter na forragem, e o seu técnico, de acordo aí com o seu manejo e a sua forragem, vai te dizer, mas nesses capins tropicais vai variar aí entre 24 e 30 dias, a não ser o Tifton, que em algumas situações existe, ele é bem mais precoce. No verão o Tifton é um capim aí de 16, 15 dias de descanso apenas, ele se come muito baixo mesmo, mas a fórmula do número de piquetes é o número de dias de descanso que eu preciso ter nessa forragem, dividido pelo número de dias de ocupação, mais 1. Esta aí é a fórmula para eu poder achar o número de piquetes que eu preciso dentro da minha área. Agora vamos pensar quais seriam as proporções que eu teria de ocupação à medida que eu vou dividindo. Isso também tem uma correlação direta, pessoal. Vamos dizer que eu sou aquele sistema tradicional, extensivo, um pasto apenas, não tem descanso, os animais ficam naquela área lá o ano inteiro. E vamos supor que esta área caiba 100 bois. Vamos definir que esse boi nosso é o que nós chamamos de boi magro, que está entre 390 e 420 quilos de peso vivo. É um animal que vai estar no final da sua recria para entrar na fase da sua terminação. Então vamos considerar essa área que vocês estão vendo em amarelo aí, com esse contorno negro, é a representação de um pasto, e o 1 significa apenas uma gleba. Vamos partir do pressuposto, então, que essa gleba caiba 100 bois num sistema extensivo em que eu só tenho essa gleba que os animais estão consumindo o ano inteiro. A partir do momento que eu consigo dividir esta gleba em 2 áreas, ou seja, de uma eu passei para 2 glebas, automaticamente eu consigo colocar 10% a mais de animais. É isso mesmo, pessoal. É porque eu dei condições a pelo menos um desses pastos se recuperar suas reservas fisiológicas para que possa brotar um pouco melhor e dar um pouco mais de folha. Ou seja, eu dobrei o número de áreas de pastejo. É a mesma área total, mas agora eu estou com ela distribuída em 2 glebas. E se eu dividir estas 2 glebas em mais 2, ou seja, aquela área total agora eu tenho 4 glebas, automaticamente eu já aumentaria para 125 bois. Se formos pensar da origem de 100 bois, eu aumentei 25% a partir do momento que eu consegui 3 glebas. Aí eu já estou dizendo que é gado ocupando uma das glebas e as 3 outras em descanso. Se eu evoluir um pouco mais e redividir essa área e for para 8 pastos, eu já aumentaria para 150 bois. Se eu redividir essa área e for aí para 16 pastos, eu consigo aumentar para 175 bois. E finalmente, se eu chegar a ter um dia de ocupação só em cada piquete, o sistema mais intensivo, não digo mais intensivo, mas o sistema que a gente poderia dizer altamente intensivo, eu poderia dobrar o número de cabeças em relação à minha ocupação original, e estamos lembrando que a área é total de um tamanho só. Eu simplesmente redividi essas áreas. Vejam como é a capacidade da forragem de se recuperar e de produzir mais quando eu dou descanso. E eu também tiro dos animais aquela capacidade que eles têm de selecionar aquilo que eles querem. Quando ele seleciona, ele tenta ir sempre nas brotações mais novas e vai ficando aquela parte mais velha para trás. E aquela parte mais velha vai ficando cada vez mais velha, cada vez mais lignificada, cada vez com menos capacidade do animal ingerir e digerir e transformar aquilo em nutrientes.
Então, apenas o manejo de divisões, e eu não falei de adubações de cobertura aqui, pessoal, eu estou sem adubações de cobertura, eu falei apenas daquelas correções iniciais, mas não estou falando de adubações de cobertura. Estas diferenças que eu estou mostrando para vocês de lotação é simplesmente por dar ao pasto a capacidade dele se recuperar em descanso. Muito bem? Agora, eu não vou fazer essas divisões, pessoal, com cercas convencionais, né? Eu não vou ter este gasto. Eu posso trabalhar com cercas elétricas perfeitamente. Ah, mas o meu é gado Nelore, ah, mas o meu é gado de cria. Qualquer categoria animal, nós temos condições de trabalhar com cercas elétricas e isso vai dar muito mais viabilidade, não só econômica em termos de investimento, como também de flexibilidade, se eu precisar fazer alterações nessas cercas. E se eu tiver com a cerca convencional, dificilmente eu vou mudá-la de lugar. Então vamos pensar que quando estamos falando de sistemas mais intensivos de ocupação de pasto, especialmente com divisões de áreas, nós estamos falando em fazer cercamentos com cercas elétricas. E tem, pessoal, tem ainda formas de fazer mais intensivos, que são as cercas elétricas móveis. E aí eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês, para que vocês possam ver algumas modalidades de operação na cerca móvel. A cerca móvel é aquela em que você vai dar aos animais a quantidade diária necessária para que ele possa consumir durante um dia. Pode ser até por 12 horas, por que não? Mas esta disponibilidade diária tem relação direta com a capacidade da natureza de produzir aquele pasto. Então, se eu estou numa época que tem ótima condição de produção, eu abro menos área. Quando eu tenho menos capacidade, eu abro mais área. Ou eu abro a mesma quantidade de área todos os dias e coloco mais ou menos cabeças. Olha aí a facilidade da operação da pessoa que trabalha com a cerca elétrica, que são fios elétricos, e que tem esses recolhedores aí que podem ficar presos no corpo do operador. Ele vai recolhendo aquilo através de manivelas. Ele pode também usar animais, cavalos, para poder distribuir as hastes, que podem ser hastes isoladoras ou podem ser hastes que contenham o isolador. Alguns utilizam aí a motoca, utilizam aí o quadriciclo, utilizam aí qualquer outra maneira móvel que ele possa de fazer isso de forma mais rápida. E vejam aí, ó, rebanho Nelore em recria, mais ou menos o tamanho desse boi magro, um animal aí de vacas com cruzamento industrial ao pé. Vejam que para todas as categorias as cercas elétricas estão lá e sendo respeitadas. Desde que eu tenha a eletricidade suficiente, a corrente, a amplitude da energia e tudo mais, eu vou ter essa cerca sendo respeitada. Eventualmente eu tenho manutenções? Sim, eventualmente tenho, como eu tenho também na cerca convencional. É comum. E ainda falando sobre o manejo de pasto e fechando um pouco esse capítulo do manejo, eu estou falando que o pasto não é só divisão. Além daquela questão das correções que eu falei, que seriam de insumos básicos, nós precisamos pensar, pessoal, que para eu intensificar e ganhar mais área também, mais ocupação, se eu tiver esterco na propriedade, dejetos, eu vou fazer uso disso na minha pastagem. Por que não? Eu não vou deixar este material orgânico e um orgânico mineral que eu ainda posso transformá-lo, eu não vou deixar de aproveitá-lo. Eu vou esparramar isso, seja na forma de chorumeira, seja seco na forma das lancer, mas enfim, eu preciso aproveitar os dejetos que eventualmente eu tenho na propriedade. Eu também preciso controlar as ervas daninhas. Elas são competição para o meu pasto. Elas competem em adubo, elas competem em luz, elas competem em água, né? Então eu preciso controlar elas também, seja da forma de roçadas, seja ela da forma química, mas as ervas daninhas não fazem parte da minha alimentação dos animais. E ainda, pessoal, pensando em um input maior de lotação, nós temos para algumas propriedades e em uso os sistemas ainda de irrigação de pastagens, que vão dar outra alavancada em relação à lotação, porque eu dou mais capacidade desses pastos produzirem quando nós não temos naturalmente as chuvas. E alguns sistemas aí até um pouco mais intensivos, usando até pivô central, já são vistos.
Em pivô central, normalmente se usa o pastejo rotacionado, em que a gente chama de pizza. As fatias são distribuídas em pizzas, de tal forma que eu tenho no centro do pivô a área de manejo, ali eu tenho bebedouro, eu tenho eventualmente até o curral de manejo, eu tenho o saleiro, e os animais consomem uma fatia dessa de pizza, seja lá 1, 2, 3 dias, de acordo com o planejamento de cada um, e aí eles vão rodando de tal forma que eles fazem um 360 graus até sair naquele primeiro pasto novamente. É um sistema relativamente fácil, existem maneiras que as rodas dos pivôs passam em umas pequenas aberturas ou nas cercas elétricas também sem nenhum problema, isso já tem muito conhecimento, muito domínio, mas é um sistema de alta produção, especialmente para aquelas regiões mais secas em que não tem produção de pasto porque não tem água, mas lá tem luz e temperatura. Esses sistemas vieram mostrar uma alta capacidade de produção de arroba por hectare ano. E também podem ser usados sistemas de irrigação convencional, que seriam as irrigações de malha. Aí eu mostro uns números para que vocês possam ter uma referência de ocupação em diferentes sistemas de uso de solo. No sistema extensivo, pessoal, que seria aquele que a gente usa um pasto ou muito poucos pastos, esta curva azul escura mais baixa que demonstra o sistema de pastejo extensivo. Ou seja, nessas condições de pecuária do Brasil, nós estamos falando de ocupação de 0,8 UA por hectare. Nós sabemos que o UA equivale a um animal de 450 quilos. Então consigo ter ali, com sal mineral linha branca, com um sistema muito sem descanso, um sistema que numa época eu tenho que deixar sobrar pasto, na outra época vai faltar um pouco de pasto, costumo ter, na média, 0,8 A por hectare de ocupação. A segunda curva aí já mostra o sistema mais intensivo, em que eu usei pastejos rotacionados, mas não usei irrigação. E também fiz uso das adubações, embora nosso tema não está falando disso hoje. Mas para que vocês possam ter referência do número, eu chego a quase 9 UA por hectare no pico de produção de pasto, que seria no verão, e no pico de falta de pasto, eu chego aí a 2 UA mais ou menos, que seria no pico da seca, né, ou no pico do déficit de pasto, e depois o pasto começa a rebrotar de novo, de tal forma que eu tenho, na média deste sistema intensivo sem irrigação, uma ocupação aí de 5,5, 5,7 UA por hectare ao longo do ano, que já é uma grande evolução, e isso só se faz com os pastejos rotacionados e com o uso das adubações de cobertura. E se eu quiser ir para um sistema com um upgrade um pouco maior, que seria com o uso das irrigações, eu consigo elevar esta ocupação para quase 9 UA por hectare ano. Vejam que na média destas quase 9 UA por hectare ano, pessoal, a curva ela fica mais alta o ano inteiro. O que isso mostra? Quando eu não tenho irrigação e que o meu pasto cai absurdamente em termos de produção, porque ele não consegue rebrotar, ele não consegue mais produzir na seca, na irrigação eu forneço água de tal forma que esse pasto continua em produção, ele continua em rebrota. Ele cai um pouco por falta de luz e de temperatura, mas por falta de água não. Por isso que a gente consegue elevar muito a ocupação quando se faz uso da irrigação, que não é tão difundida e que ainda tem uma representatividade um pouco pequena quando se fala em pecuária no Brasil, mas é sim uma grande ferramenta de aumento de lotação. E o terceiro passo, quando a gente fala de intensificação, o que seria? É saber suplementar os animais. Isso pode ter uma interferência absurda, ou posso dizer que talvez isso daí seja o item mais importante quando se fala em capacidade de lotação animal nas áreas. Quando eu falo de lotação, de suplementação animal, eu estou falando, pessoal, de uso de sal de linha branca, né, o uso de sais proteinados, proteinados energéticos, ração, concentrado, no sistema de baixo, médio ou alto grão, no sistema semi-confinamento, tudo isso são métodos de suplementação que eu posso usar com os animais no sistema pasto. Vamos entender um pouco em números os efeitos dessa intensificação usando suplementações em diferentes quantidades. Então vamos pensar, pessoal, que eu vou comparar os mesmos animais que estão no mesmo tipo de pastagem, mas que eu estou variando num lote de animais. Eu não vou dar suplementação mineral para eles, é 0.
No outro eu vou dar uma suplementação com 0,6% do peso vivo ao dia para esses animais. E num terceiro lote eu vou dobrar essa suplementação e eu vou a 1,2% do peso vivo dos animais em termos de suplementação. Este trabalho começou com os animais praticamente com os mesmos pesos, 218 quilos em todos os 3 lotes. E os dados mais importantes que eu quero que vocês vejam. Primeiro, ganho de peso diário, que é um dos itens mais importantes quando a gente fala de pecuária de corte, o GPD, o famoso GPD ou GMD. Vejam que no lote que não houve suplementação, eles ganharam 285 gramas por cabeça dia. No lote que ganhou 0,6% do peso vivo em ração, já pulou para 770 gramas por cabeça dia de ganho. E no lote com 1,2%, isso já subiu para quase 900 gramas por cabeça dia. O que explica eu ter essas diferenças de ganho? É muito óbvio, é o efeito nutricional. Eu dei mais alimento, eu dei mais nutriente, obviamente o animal responde em ganho de peso, ou responde em ganho de carcaça, ou responde em reprodução e assim por diante. Mas é um efeito, claro, nutricional. Comi mais nutriente, ganhei mais peso. Então esse é o efeito direto nos animais que existe quando eu uso diferentes níveis de suplementação. Qual outro ponto muito importante? Vejam lá, é aquilo que nós estamos falando de tema hoje, a lotação. Em UA por hectare, vejam que o lote que não teve suplementação teve uma lotação de 4,9 UA por hectare. No segundo lote de 0,6% do peso vivo, sobe para 6,5 UA por hectare. E no lote de 1,2% do peso vivo, sobe para 9,6. Vejam que não só o GPD, mas como também a lotação, ou seja, o número de cabeças que eu consigo colocar por hectare, também aumenta proporcionalmente à medida que eu aumento a suplementação desses animais. E, obviamente, que juntando os dois ganhos, que é o maior impacto do negócio, eu estou falando aí de ganhar 405 quilos por hectare quando não tem suplementação, estou falando em ganhar 1.200 quando eu tenho 0,6 de suplementação e ganhar mais de 1.800 quilos por hectare quando eu tenho suplementação de 1,2. Então, no fundo, pessoal, o que nós queremos é que essa suplementação revertam em maior ganho de peso por hectare ano. E é isso que vai fazer com que nós tenhamos o menor custo de arroba ganha. E é isso que vai fazer que a gente mude os conceitos da pecuária de corte no Brasil, fazendo com que os animais, especialmente no verão, especialmente na época em que se produz naturalmente a forragem no Brasil, é que eles vão descer boi ladeira abaixo. Ou seja, eu vou ajudar este animal a ganhar peso muito mais fácil. Já tenho a forragem palatável, já tenho ela com mais folha, já tenho ela com mais palatabilidade. Por que não eu aproveitar então e ajudar a embalar este animal? É o que nós chamamos, num programa lançado pela Futura, de boi ladeira abaixo. É a forma mais fácil que eu tenho de fazer a arroba mais barata do Brasil. É suplementar este animal na época das águas. O que é que o conceito antigo, na verdade, fala? Eu, na seca, trato dos meus animais e nas águas é ele quem trata de mim. A gente escuta isso a todo momento. Nós estamos mudando esse conceito. Aliás, ele já mudou. Agora nós ajudamos esse animal em toda circunstância. O que nós queremos é ele mais ou menos acelerado, mas sempre acelerado. E esse boi ladeira abaixo, precisamos fazer uso do médio a alto grão nas águas. Esse alto grão seria o que nós chamamos aí de semi-confinamento. Isso naturalmente vai me dar um maior ganho de peso por cabeça dia, vai me dar naturalmente uma maior latação e isso vai fazer com que o custo da arroba ganha seja a menor dentre todas as categorias ligadas, correlacionadas com a época do ano. Boi ladeira abaixo, vocês vão ver que é uma das grandes saídas da pecuária de corte no Brasil. E quando eu falo desses sistemas então mais intensivos e de suplementação, eu tenho que falar para vocês que produtos seriam esses, quais os perfis desses produtos que iriam enquadrar dentro desses sistemas. Bom, se eu estou naquele sistema mais conservador, mais tradicional, aquele sistema mais extensivo,
né, eu vou falar com vocês que os produtos da linha branca vão atender a esse perfil de produtor, que não é aquilo que nós estamos indicando, mas estamos dizendo que temos produtos que se enquadram a isso, produtos de alta qualidade, produtos de fontes minerais de alta qualidade e de alta biodisponibilidade, que seria o que a gente chama de linha branca, que seriam os produtos com níveis diferentes de fósforo, como os níveis 40, 60, 80, 90. Temos também o FT-Fós Fertilidade, o FT-Fós, o 150 concentrado, para aqueles que gostam de misturar no sal comum. Então, todos esses produtos vão atender a estes sistemas que nós estamos falando menos intensivos. São produtos prontos para uso. Já um sistema um pouco mais elevado de intensificação, mas não ainda o maior, mas que seria um sistema que poderíamos dizer de semi-intensivo, nós já estamos falando agora de produtos de mais alta qualidade e mais alto desempenho. Aí nós estamos falando de linhas de proteinados e proteinados energéticos. Então nós temos aí o Nutriáguas, que seria um dos produtos a serem usados no período das águas, o próprio nome está dizendo. Eles têm consumos superiores à linha branca, mas consumos em torno aí de 0,15% do peso vivo dos animais. Ou seja, 150 gramas para cada 100 quilos de peso vivo dos animais. O Multiproteinado 22 é um produto de transição, quando eu estou saindo das águas e entrando para o período das secas. As pastagens estão ali sementeadas, emborrachadas, sementeadas. Vou fazer uso desse produto que tem um pouquinho mais de ureia. Tem o Proteinado Arroba, que eu posso usar ele em qualquer época do ano, um produto muito versátil. Na época das águas o consumo cai um pouquinho, na época da seca ele sobe um pouquinho mais, mas produto dessa ordem de 0,15%, 0,2% do peso vivo dos animais. Proteinado AC mais energia, um produto que vai para os consumos aí de 0,3%, 0,4% do peso vivo ao dia. Para quem quer acelerar um pouco mais seus animais, conseguir o boi ladeira abaixo, já começa a entrar nesses proteinados AC mais energia. Todos esses produtos, pessoal, pronto para uso no coxo. Vai abrir o saco, despejar no coxo e os animais vão consumir de forma espontânea, natural e limitar o consumo aproximadamente nisso que eu estou dizendo para vocês. Não tem que pesar ou medir a quantidade que tem que ser colocada no coxo. É um consumo voluntário e que não deve faltar no coxo. E aí quando eu vou para os sistemas então intensivos, em que eu estou com os piquetes melhor divididos, eu vou usar também produtos de alta tecnologia e elevado desempenho. Aí já são linhas de proteinados energéticos de mais alto consumo, como também linha de concentrados. Nós não estamos mostrando tudo que temos para vocês, mas é para que vocês entendam produtos ligados a estes perfis de uso que eu estou comentando. E aí vem um produto lançado no ano passado de alta tecnologia, que seria o Proteinado Energético Turbo, que vai ter consumos de 0,7%, 0,8% do peso vivo dos animais. Temos resultados fantásticos com casos já revelados essa semana aí de ganhos de mais de 1,2 kg por dia a pasto com esse produto. Agora, recebemos aí, vamos divulgar isso para vocês dentro em breve. Temos aí produto pronto para uso no coxo também com máxima engorda. Temos o Prontogel, uma nova tecnologia lançada no ano passado, em que nós usamos um milho inteiro dentro da fábrica, sem fazer a moagem, mas que nós conseguimos, com a gelatinização do milho, fazer com que o amido fique mais disponível para os animais. Produto de alta tecnologia, exclusivo no mercado, somente a Futura tem esse produto aí. Como temos também o núcleo. O núcleo PG15 é aquele núcleo para as pessoas que têm o seu milho ou as pessoas que têm as facilidades de comprar uma carga fechada, que conseguem economizar e têm compras estratégicas do milho. Ele moe 85% desse milho, fazendo um milho moído ou fubá de milho, e vai misturar com 15% do núcleo. Esta mistura ele pode usar como semi-confinamento, ele pode medir a quantidade que vai ser colocada por alimento, por animal, por dia. Isso tudo vai entrar dentro deste manejo de médio ou alto grão e que vai mudar as diferenças tanto de ganho dos animais quanto também as diferenças de lotação animal. Então, produto não falta, existe uma gama de produtos e você vai fazer contato aí com o seu revendedor mais próximo que tem competência não só comercial, mas técnica para poder te mostrar dentro de portfólio aquilo que mais vai se adequar ao seu caso. Ele vai fazer uma visita, ele vai conhecer suas pastagens, vai conhecer seus animais, vai ver qual é o seu objetivo e vai te ajudar nessa melhor estratégia de resultado. E aí mostrando então
este sistema de manejo com as devidas lotações, que eu estou combinando não só número de piquetes como número de dias de ocupação, como também com o sistema de suplementação. Estes dois sistemas casados, eles vão ter um grande impacto na lotação desses nossos pastos. E se eu for pensar num sistema extensivo, um sistema mais conservador, e que eu tenho apenas um piquete, que é aquilo que eu mostrei nos slides anteriores, a ocupação desse pasto eu posso dizer que ela é permanente, né? Ele não tem descanso. Os animais ficam constantemente dentro desse pasto. Que suplementação eu vou usar? Posso usar o sal linha branca, sal mineral linha branca, que é esse que diferencia pelo nível de fósforo. Nós ainda temos alguns deles com alguns outros aditivos. Mas a lotação média num pasto desse em termos de boi por hectare, lembrando que esse boi é um boi em torno de 400 quilos de peso vivo, eu vou ter um boi por hectare na média, menos de uma UA por hectare. E olhe lá, hein, pessoal, isso não pode ser um pasto tão ruim não. Mas se eu subir um pouco o meu sistema de manejo, indo para um semi-intensivo, em que eu vou ter aí 10 piquetes na minha fazenda, vou ter ocupação de 3 dias em cada piquete. Então, 3 dias de ocupação vezes 9 piquetes, que é um a menos do que o total, eu vou ter 27 dias de descanso para retornar nesse pasto, que está ótimo, pessoal, na maioria das nossas forragens do Brasil. 27 dias de descanso, eu tenho uma tremenda de uma produção. Então, num sistema semi-intensivo, 10 piquetes, 3 dias de ocupação em cada um desses piquetes, usando aí um proteinado de consumo aproximadamente de 0,3% do peso vivo ao dia, que pode ser o proteinado que nós mostramos logo ali atrás, um energético. Nós aumentaríamos a lotação para aproximadamente 2,4 bois por hectare. Veja a diferença que já deu, mais do que dobrou em relação ao sistema tradicional de manejo. Mas se eu dou um pulo a mais e vou para um sistema intensivo, tenho lá os meus 30, 32, 28, variando em torno disso. Exemplifiquei ali com 31 piquetes, ocupando um dia de cada piquete e fazendo uma suplementação com proteinados energéticos com consumos aproximados de 0,6% do peso vivo ao dia, eu já pulo essa lotação para mais ou menos 3,2 bois por hectare ano. E se eu ainda aumento o meu sistema, em que eu mantenho o mesmo número de piquetes, a mesma ocupação, mas eu vou aí para um médio grão, em que eu trabalho com 1% do peso vivo do animal em termos de ração ou mais, eu vou então para aquilo que foi tema do nosso título, que seriam 4 bois por hectare ano, com um sistema integrado de piquetes, de descanso e de ocupação, como também um sistema ligado à suplementação animal, indo aí para o médio a alto grão. Isso faz com que a gente chegue nessas lotações sem que tenhamos que discutir sobre o uso dos adubos de cobertura na área. Mas eu posso usar cobertura? É claro que eu posso. Eu vou dar um upgrade muito grande na lotação, mas o foco nosso é mostrar para você que você tem plenas condições, sabendo produzir forragem, sabendo manejar forragem e sabendo suplementar os animais, a chegar a 4 bois por hectare ano. E não esquecendo que eu preciso ter os meus controles de ervas daninhas, eu preciso aproveitar os estercos e os dejetos que eventualmente são produzidos na propriedade, seja lá no confinamento ou em outros pontos mais. É importante eu ter as praças de alimentação e as águas de forma estratégica, de tal forma que esses animais não tenham que rodar muito longe para poder ter acesso a essa área. Preciso dos coxos cobertos para preservar o alimento nas chuvas, esses sais proteinados ou a ração, e preciso ter linha de coxo suficiente, algo que a gente vê normalmente errando nas propriedades porque não estão acostumadas com suplementação de médio e alto grão, e nesses casos os animais chegam todos ao mesmo tempo no coxo. Para isso eu preciso ter uma linha de coxo que atenda a esses animais chegarem todos juntos e que não gere competição entre eles. Muito bem, pessoal. Tá aí então a maneira como nós temos de chegar a essa lotação e que vai nos dar uma diferença muito relevante nos nossos resultados, fazendo com que a gente chegue aí a 4 bois por hectare ano. Com isso, nós falamos do nosso tema dessa segunda-feira. Queria agradecer a presença de vocês, o nosso muito obrigado. Já recebemos aqui algumas perguntas e vamos respondê-las ao longo da semana e divulgar nos nossos grupos. Muito obrigado, Isnei Faria, Dr. Paulo e todos os nossos consultores e representantes da Futura esparramados aí na quase totalidade desse país. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira.